Boa noite, senhores e senhoras. Vamos aí mais uma vez de noções de direito militar para a nossa aula 6. Vamos aguardar um pouco mais aí. Boa noite, Alessandro. Guardar mais uns 3 minutinhos aí o pessoal chegar, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem falar se quiserem aí. Rabai, hoje a gente vai fazer uma revisão da aula passada rapidinho sobre a Justiça Militar da União e dos Estados na Constituição, e hoje a gente vai estudar a Lei Complementar 96, tá? Hoje é a nossa última aula teórica do CHO-PM. Hoje a gente vai ver a Lei Complementar 96 toda e resolver alguns exercícios, tá certo? A Lei Complementar tem algumas novidades interessantes aí que eu vou passar para vocês. Isso, é a LOGE, né? A LOGE, ela é a Lei Complementar 96 de 2010. É a LOGE, exatamente. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar. Já aguardamos os 3 minutos aí necessários para fazer a transição durante as aulas. Vê bem, ó, esse aqui é o edital do CHUPM, tá? Nós já estudamos esses crimes militares em espécies aqui, motim e revolta, violência contra superior, violência contra inferior hierárquico. O edital tá errado aqui, era para ter botado nome hierárquico aqui, ó. A lei mudou. Artigo 95, condão de posto, embriaguez, dormir em serviço. Todos esses crimes propriamente militares. Eu estou devendo a tabela para os senhores. Próxima semana, no máximo, eu encaminho uma tabela com todos os crimes militares, falando sobre as penas, tipificação, para ficar bem mais fácil o estudo dos senhores, tá? Aqui são os dois crimes impropriamente militares que a gente estudou. Essa parte do inquérito policial militar, ela coincide com o processo penal militar que o capitão Claudenberg vai ministrar aos senhores, né? Eu acho que ele já começou, ele já ministrou uma aula, né? E a aula passada a gente estudou esse assunto aqui, Justiça Militar Federal e a Justiça Militar Estadual na Constituição. A gente vai fazer uma revisão rápida hoje. E na aula de hoje a gente vai detonar aqui a Justiça Militar Estadual, tá? Na Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado da Paraíba. Conhecida como LOGME, é a Lei Complementar 96 de 2010. Essa lei, ela sofreu intensa atividade legislativa no ano passado. Os senhores ficarem sabendo aí que... E esse ano também, né? O número de desembargadores aumentou, as varas foram redistribuídas, houve diversas alterações. Para a gente, importa apenas uma alteração que eu vou passar já já. Tranquilo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Me dá só um ok aí. Dá só um ok, me dá só um Tá feedback aí. tranquilo, cara. Tá Tá tranquilo, tranquilo. né? Então vamos lá. Vamos embora. Aula passada foram essas duas aí, esses dois temas que eu já falei. A gente vai revisar os slides aqui rapidinho. Lembre o seguinte, que na Justiça Militar, que na Constituição, capítulo 3 aqui, ó,
fala sobre o Poder Judiciário, na seção 7, dos tribunais e juízes militares da União, tá? São órgãos da Justiça Militar. Aí tem aqui o Superior Tribunal Militar, segundo grau, e os tribunais e os juízes militares instituídos por lei, tá? Que são os órgãos do primeiro grau. Lembre que o recurso das justiças militares estaduais nunca chega no Superior Tribunal Militar, tá? Nunca chega. Falamos sobre o artigo 123, que eu disse a vocês que a minha aposta, se cair alguma coisa sobre a Justiça Militar da União, que trata sobre a composição, né? Falamos que são 15 ministros, não são 11. Falamos que a indicação, a aprovação é pelo Senado Federal, não é pela Câmara dos Deputados Federais. Entre os ministros militares, são 4 do Exército, 3 da Marinha e 3 da Aeronáutica, todos da ativa, tá? E 5 dentre os civis. Eu falei a você que é o 5º constitucional. Então, se aparecer uma pergunta assim na sua prova, no Superior Tribunal Militar, existe a previsão do 5º constitucional? É verdade, existe. Tá aqui, são dentre os 5 civis. Esses 5 civis têm que estar aqui nessa idade, ó, entre 35 e menos de 70 anos de idade. Desses 5, 3 são advogados e 2 são entre juízes e membros do Ministério Público, da Justiça Militar da União, tá? E esses advogados têm que ter, ó, mais de 10 anos de atividade. Pega o seu material aí e risque isso aí que eu risquei aqui, tá? Que são os pontos principais. E não passa mais de 15 dias sem dar uma olhada nele, tranquilo? Falamos sobre o artigo 124, que fala da competência da Justiça Militar da União, que é para processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Nota que ele não fala o que é crime militar, ele joga para o Código Penal militar. E que uma lei aqui, essa lei que trata da organização da Justiça Militar da União como um todo, né? A Justiça Militar da União está dividida em 12 circunscrições espalhadas pelo país, certo? A Paraíba está aqui na 7ª circunscrição, que pega os estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas, tá? Os recursos dessas instâncias, dessa primeira instância, ela é remetida diretamente para o Tribunal Superior Militar. Tá? Então, os órgãos de primeiro grau, como eu falei a vocês aqui, são esses aqui, e o recurso vem para cá. Tá? O recurso vem para cá. Aí começamos também, na aula passada, a falar sobre a Justiça Militar Estadual na Constituição, que são os 3 parágrafos, 3º, 4º e 5º, né? Falei a você que não é obrigado a existir uma vara especializada, uma justiça militar nos estados. Veja que o verbo aqui é poderá. Citei o exemplo do Piauí. Piauí não tem uma vara especializada de justiça militar. Lá existe uma acumulação com uma vara criminal. A proposta para ser criada tem que partir do Tribunal de Justiça, tá? A Justiça Militar é constituída em primeiro grau. Tudo que a gente está vendo aqui praticamente vai ser uma repetição dentro da Lei Complementar 96, da lógica. Em primeiro grau, ela é constituída pelo juiz de direito, e esse juiz de direito, diferentemente do juiz militar da União, eles fazem o concurso para ser juiz normal, e durante a carreira, eu vou falar mais à frente, ele assume, se quiser, a vara militar, tá? E em segundo grau, e pelos conselhos, né, que são 2 órgãos de primeiro grau, a gente vai ver hoje que existem algumas competências específicas para os juízes militares monocraticamente e para os conselhos de justiça também, são competências distintas. E em segundo grau, se houver tribunal militar, como eu falei, desses 3 estados aqui, ó, será o órgão de segundo grau, o tribunal. Caso não exista, como é o nosso caso, vai ser o próprio Tribunal de Justiça, tá? Lembrando que foi colocada uma trava para a criação dos tribunais militares estaduais, que o efetivo dos militares, ó, não é só da polícia, não, é dos militares, tanto da ativa quanto da inatividade, da polícia e dos bombeiros militares, tá?
tem que ser superior a 20 mil homens. Comentei com vocês também que a Bahia, há pouco tempo, tentou criar esse Tribunal Militar Estadual lá, mas por questões outras aí, questões políticas, não foi para frente. Se tiver alguma dúvida, pessoal, pergunta aí que a gente tenta relembrar. Tá? Falamos também nesse parágrafo 4º aqui sobre a competência das justiças militares. Note que ela deixa claro aqui, ó, que a competência para processar e julgar apenas os militares dos estados. Lá no artigo 124, a gente viu que ele é processar e julgar os crimes militares, não coloca trava. Aqui coloca apenas os militares dos estados. Nos crimes militares definidos em lei, eu fiz questão de botar aqui, ó, que é uma dupla competência, tá? E as ações judiciais contra atos disciplinares. Perceba que a justiça militar, ela tem uma competência dupla. A gente vai falar mais à frente um pouco sobre isso. Já a Justiça Militar da União, não. A Justiça Militar da União só julga os crimes militares definidos em lei. Mas, capitão, se um militar do Exército foi punido disciplinamente e ele quiser entrar com ação para tentar anular aquele ato, aquela punição que ele sofreu, ele vai entrar onde? Ele vai entrar na Justiça Federal Comum, responsável pelaquela região onde ele serve, tá certo? Não é na Justiça Militar da União. Já tínhamos falado sobre essa ressalva aqui quanto à competência do júri, quando estudamos o artigo 9º, tá? Há essa previsão também aqui, e falei sobre a questão direcionada à perda e o custo da patente dos oficiais e da graduação das praças. Falei sobre essa súmula aqui, que essa previsão não impede, tá, a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo, que é o caso do PAD, né? A praça, ela pode ser excluída de forma administrativa da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros através de um processo administrativo disciplinar previsto em lei. Tá? E falei também uma novidade, que pode cair, eu acho difícil, mas pode cair. É importante você saber que essa previsão aqui, ó, para o tribunal decidir sobre a perda e o posto da patente, não é só quando ocorrer crime militar, pode ser crime comum também, tá? A Justiça Militar tem competência para decretar a perda do posto, patente ou graduação de militar que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do delito por ele cometido. Citei o exemplo que o militar ele cometeu um crime lá na esfera comum, com a pena superior a 4 anos, e aí o Ministério Público Militar resolveu, depois de transitado julgado lá, ele viu que não pediu a perca do posto. Ele pode entrar com ação, certo? Uma ação na Justiça Militar, e aí o militar poderá perder o posto, o oficial, perder o posto e a patente, e as praças, a graduação. Tá? Isso aqui foi recente, foi o ano passado, essa situação aqui. Falamos também sobre o parágrafo 5º, que falei a você que a nova nomenclatura, essa aqui, ó, não é mais juiz de vara militar. A gente vai estudar a lei complementar, e lá ainda está o nome, vara militar, juiz de vara militar, tá? O CHOBM não cai a loja, tá? Eu olhei hoje, ontem, na verdade, e não cai a loja. Se você quiser sair da aula, você pode ficar à vontade, viu? Não cai não a loja. Mas é interessante você saber, até para a sua profissão, né? Já que você está estudando para CHO e você pode ser juiz militar. Voltando aqui, a partir da emenda 45, quando alterou isso aqui, ó, alterou o nome do juiz para juiz de direito do juízo militar. Não é mais juiz auditor, como se chamava antigamente. Só um segundo, Roberto. Sebastião perguntou: exclusão da praça por PAD é só para quem não tem estabilidade? É porque é o seguinte: o PAD mesmo, a lei do PAD é 4.024, se eu não me engano. Ele fala lá que é para com praça com estabilidade. Sendo que as praças que não têm estabilidade, existe uma portaria interna do comandante-geral que determina que seja aplicado o rito. Na verdade, a lei toda, entendeu? Em resumo, na prática, é aplicado a lei para os dois, tanto para praça com ou sem estabilidade. E a estabilidade agora mudou, né? Pela lei nacional, se eu não me engano, elas são 3 anos. Eu preciso confirmar, mas se eu não me engano é isso. 3 anos. Pode É isso perguntar. mesmo, 3 anos, capitão. 3 anos, né? Isso aí.
É isso mesmo. Quem ia perguntar aí alguma coisa? Levantou a mão, depois baixou. Só para saber, esse material aí não vai cair para os bombeiros? Não cai, a loja não cai para os bombeiros. Mas como você tá fazendo para sua carreira, eu acredito que seja importante para você, tá? Não, eu Para entendo, seu, pra senhor, mas seu, a questão é que a gente tem muito material, né? E é interessante a então, gente estudar o material para a prova. então, Obrigado. então, tranquilo, fica à vontade. Então, voltando aqui, ó. Não é mais juiz auditor, como a gente chamava antigamente, certo? É juiz de direito do juízo militar. Aí esse nome aqui, ó, tá na Constituição singularmente, mas na lei complementar a gente vai ver que está monocraticamente, que é a mesma coisa, né? Então, esse juiz aqui militar, ele é competência dele processar e julgar os crimes militares cometidos contra civis, tá? E as ações judiciais contra atos disciplinares. É competência dele, ele vai fazer isso sozinho. O resto é da competência do Conselho de Justiça. A gente vai estudar mais um pouco hoje, tá? E esse Conselho de Justiça, ele se divide em dois, que a gente vai ver, e é presidido pelo juiz de direito. Tranquilo? Mostrei essa foto aqui para vocês, foto do Scabinato, é um órgão colegiado de primeiro grau, em que os militares, eles também fazem um papel de juiz não togados. A gente vai falar sobre essa nomenclatura. Essa foto antiga, o juiz agora, ele preside aqui, ele fica aqui no meio, tá? Não fica mais aqui na ponta, fica no meio. Vamos entrar na LOGE. Tá? A LOGE é a Lei Complementar 96 de 2010. Ela é responsável por estruturar o Poder Judiciário Estadual. Tá? O Poder Judiciário Estadual todo está definido nessa Lei Complementar 96, além das normativas internas. Né? Eu trouxe o artigo 1º e 2º aqui, só para a gente contextualizar. O que é que diz o artigo 1º? A organização e a divisão judiciárias do Estado da Paraíba obedecerão ao disposto nesta lei. Foi o que eu falei. Aí ele traz aqui no livro 1, assim, quando começa, dizendo que a Justiça Militar, ó, olha aqui, ó, ela é um órgão do Poder Judiciário, tá? Estadual. Ela é um órgão do Poder Judiciário Estadual. Agora começa os artigos que está previsto no seu edital, que fala da Justiça Militar. Note que a Justiça Militar é um título dentro do livro 1, tá? Da Justiça Militar. Aí o capítulo 1 fala da composição e da competência. A gente vai tratar agora da composição. Como a Justiça Militar Estadual é composta? Eu falei lá. O que a gente vai ver aqui praticamente é uma reprodução que tá na Constituição. No primeiro, a Justiça Militar Estadual tem sede na capital, tá? Ela tem sede na capital e atua em todo o Estado. Tem jurisdição em todo o Estado. Ou seja, não existe uma justiça militar em João Pessoa, uma justiça militar em Campina, uma justiça militar em Patos, como existe uma vara da fazenda em João Pessoa, uma vara da fazenda em Campina, uma vara da fazenda lá em Patos. Não, não é assim. A sede da justiça militar é aqui na capital e ela atua em todo o Estado, né? Antigamente o militar precisava ser ouvido alguma coisa, ele vinha lá de Cajazeiras escoltado, era ouvido e depois voltava. Tá? Hoje, as audiências são pelo Google Meet. Tranquilo, pessoal? Isso aqui é importante, tá? Marca aí, ó, isso aqui é importante. Em primeiro grau de jurisdição, pelo juiz de direito de vara militar, perceba que a lei chama ainda aqui, ó, juiz de direito de vara militar, e a gente estudou que é outro nome lá pela Constituição, né? Juiz de direito do juízo militar e pelos conselhos de justiça. Note que são dois órgãos, tá? E em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça. Se a gente tivesse um tribunal estadual, como São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, aqui seria Tribunal de Justiça Estadual, correto? Mas como a gente não tem, sobre para o tribunal os recursos. Artigo 88. Agora a gente vai falar da competência geral da Justiça Militar. Compete à Justiça Militar, note que é uma reprodução da Constituição, processar e julgar os militares dos estados. Quem são os militares do estado da Paraíba? Os policiais militares e os bombeiros militares. Lembre que o estatuto foi alterado em 2022
trazendo a seguinte expressão: forças militares de segurança, certo? Forças militares de segurança, que inclui polícia e bombeiro militar. Nos crimes definidos em lei, tá? Primeira competência, e a segunda competência, as ações judiciais contra atos disciplinares, é salvada a competência do Tribunal do Júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais, tá? Tranquilo? Vamos passar, é praticamente uma reprodução da Constituição. Olhe que é uma dupla competência, estou fazendo questão de frisar isso, tá? Fazendo questão de frisar isso. Por quê? Porque é uma diferença grande aqui, crucial, entre a Justiça Militar da União e a Justiça Militar dos Estados. A Justiça Militar da União, repito, não tem essa competência aqui. Existe um projeto de lei para incluir essa competência para eles, mas, por enquanto, eles ainda não têm essa competência, tá certo? Esse slide aqui é extremamente importante porque foi uma alteração que houve o ano passado, tá? Aqui fala sobre o juiz. A seção 3 fala sobre o juiz de direito de vara militar. Olha como a lei está ultrapassada. Era para ser juiz de direito do juízo militar, né? Artigo 189. O cargo de juiz de direito de vara militar será provido por juiz de direito de terceira entrância, observadas as normas estabelecidas para o provimento dos demais cargos de carreira da magistratura estadual. O que é entrância? Eu botei aqui, ó. Resumidamente, é a divisão, a organização das comarcas no território do estado da Paraíba, de forma que se inicia pela primeira entrância lá no interior e termina com a terceira entrância aqui na capital, tá? Vamos criar um caso aqui para a gente entender. Abrir um concurso para a magistratura, para juiz substituto, certo? Aí eu me candidato, vou lá, faço concurso, sou aprovado. Aí eu vou atuar como juiz substituto lá na primeira entrância, que mudou esse nome, eu vou falar já já, lá no Sertão. Aí, com o passar do tempo, eu vou vindo para a capital, até chegar na terceira entrância, tá? Só que aconteceu o seguinte, pessoal, ó, e isso aqui é extremamente importante, ó. A Lei Complementar 199 de 2004, ela alterou o artigo 35, tá? E aí o artigo 35 passou a viger com a seguinte redação: as comarcas do Poder Judiciário do Estado da Paraíba são classificadas em entrância inicial e entrância final, ou seja, ela acabou com esse negócio de primeira, segunda e terceira entrância. Agora é entrância inicial e entrância final. Como é que ficou isso? Aí aqui o parágrafo único fala, ó, as comarcas de primeira e segunda entrâncias passam a integrar a entrância inicial, e as comarcas de terceira instância passam a integrar a instância final. Na sua prova, pode acontecer de não vir esse nome terceira instância e vir um nome aqui, ó, instância final. Bota essa observação aí, tá? Se for uma banca que queira pegar o aluno, saber se ele está atualizado ou não, ele vai trocar o nome terceira instância e vai botar instância final. Se você não tiver ligado nisso, você vai se perguntar na hora, o que nada é terceira instância? Está errado, porque eu estudei na lei que era terceira instância, não tinha nada de instância final, tá? Mas estude os dois, terceira instância e instância final. Aí você pode me fazer a seguinte pergunta: mas, capitão, é o seguinte, se cair uma questão dessa na prova e a banca utilizar a expressão terceira instância, a banca vai estar errada. Por que vai estar errada? Porque essa lei complementar 199, ela alterou a lei complementar 96, a LOGE, certo? E agora deu uma nova nomenclatura. Tem que ser instância final. Só que entenda, meu amigo, você vai ter que guerrear na justiça isso para você ganhar pontuação. Não é melhor você marcar logo o xizinho lá e ganhar de forma administrativa, sem gastar dinheiro com advogado e sem esquentar a sua cabeça? Certo? Então, fique atento a isso aí, tá? As leis estaduais, infelizmente, ela não é como as leis federais, as leis nacionais, que quando uma altera a outra, aparece lá, né? Alterada por tal, tem um risco lá dizendo que tá vigendo essa agora. Infelizmente, a lei estadual, você tem que olhar lei por lei, alteração por alteração, e daí você mesmo fazendo as suas alterações. E foi isso que eu fiz.
Tá certo? Foi isso que eu fiz. Eu costumo todo dia ler o Diário Oficial e as leis que forem saindo, eu sempre vou atualizando o meu material. Também o artigo 5º dessa lei aqui, ó, ela trouxe a seguinte informação, que é o que pode cair na sua prova. Os cargos de juízes, os cargos de juiz de direito existentes na terceira instância, que é o nosso caso aqui, ó, tá? Passam a denominar-se de juiz de direito de instância final. Entendeu a sacada aí? Entendeu a sacada? Se for uma banca que vai estudar isso aí, que vai pegar as atualizações, ela vai cobrar isso de você. Então, aqui pode vir juiz de direito de instância final, como eu coloquei. E o parágrafo 2º diz: os cargos de juiz de direito existentes na primeira e segunda instâncias passam a denominar-se de juiz de direito de instância inicial, que não interessa a gente. Tranquilo, pessoal? Trouxe também o artigo 48, que é mais ou menos o que eu falei para vocês. Após ser empossado no cargo, o juiz substituto será designado pelo Tribunal de Justiça para cumprir o biênio probatório, tá? Só são 2 anos o estágio probatório dos juízes, no exercício de comarca de instância inicial, tá? Que estiver vaga. Não é mais primeira instância, é instância inicial. Então, tá? Então, fica ligado nisso, pessoal. Bota uma observação nesse seu slide, tá? Eu acredito que muita gente, isso pode ser um diferencial, muita gente está estudando ainda pelo material antigo. Se você pegar agora aí no seu navegador e colocar Lei Complementar 96 de 2010, TJPB, vai sair a lei lá. Só que vai sair a lei sem essa atualização que eu estou falando para você, tá certo? Então, fica ligado. Você está estudando comigo aqui, com a gente, então você tem que ficar ligado nesses detalhes. Ainda sobre o juiz, ele agora traz as competências do juiz, tá? Ó, compete ao juiz de direito de vara militar. Isso aqui você tem que saber, pessoal. Não é difícil. Eu deixei em vermelho aqui alguns pontos importantes para você memorizar, para não ter que memorizar tudo. Processar e julgar, ó, singularmente, ó, a palavra que apareceu aqui, ó, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra as disciplinares, é o que está lá na Constituição. Presidir os conselhos, também está lá na Constituição, com voto inicial, na hora de prolatar o voto. É o juiz militar quem vota primeiro, que expõe as razões do voto, tá? Então, ele preside os conselhos e relata com voto inicial e direto os processos respectivos. Ele exerce o poder de polícia durante as audiências, tá? Se tiver algum problema lá dentro das audiências, quem resolve, quem tem o poder de resolver lá, dar voz de prisão e etc., é o juiz. É ele também que expede todos os atos necessários ao cumprimento das suas decisões, é ele quem assina os ofícios, expede os mandados de prisões, né, que faz o que impulsiona o processo, é ele. Dele, tanto das suas decisões, como das decisões dos conselhos, tá? Ele exerce o ofício da execução penal em todas as unidades militares do nosso Estado. O juiz das execuções civil, ele atua nas unidades prisionais, normais, mas dentro dos batalhões que tem xadrez, tá? Quem é o responsável pela execução ali, penal, é o juiz militar, tá certo? E é interessante você notar isso, eu chamei a atenção para isso. Antigamente, eu não sei se hoje ainda tem, uns presos civis, autoridades políticas e etc., quando havia algum mandado de prisão, eles eram deixados nas unidades militares, no centro de educação, acontecia muito isso, uma estrutura melhorzinha. Se esses civis forem para lá, o responsável por organizar horário de visita, entre outras situações, é o juiz militar, tá? É o juiz militar, está aqui previsto no artigo 190. Mas, capitão, isso acontece na prática? Não sei, na prática eu acho que não, tá? Mas vamos lá. Cumprir a carta precatória relativa à matéria de sua competência. O que são essas cartas precatórias? Às vezes um juiz, o juiz militar lá do Mato Grosso,
ele quer escutar um militar daqui, ou quer escutar uma testemunha que está aqui. Tá? Então, ele manda essa carta precatória para cá, é um documento contendo as perguntas e a pessoa que o juiz de lá quer que seja feita essas perguntas. Aí a estrutura daqui, o cartório da Justiça Militar, vai intimar essa pessoa vai comparecer ao juiz militar, o juiz vai fazer as perguntas, do jeito que está lá, tá? Hoje é tudo gravado, vai, depois encerra e manda de volta a carta precatória com as respostas. Tranquilo? Isso que é a carta precatória. É o juiz que é competente para fazer isso. Tranquilo, pessoal? Se liga nessa palavra aqui, ó, singularmente. Pode vir também monocraticamente, tá? É a mesma coisa. Vamos falar agora do cartório, certo? Do cartório. Aqui também tem uma pegadinha, pessoal. Para o último CFSD, eu criei um curso de isolada de Direito Militar. E coloquei lá na Hotmart. E aí eu fiz muitas questões, né, encaminhei para o pessoal, e muita gente, mas muita gente mesmo, que é o que vai acontecer lá com o artigo que eu comentei, estava estudando pelo material antigo. E pelo material antigo, aqui era capitão, capitão. Só que não é mais capitão. A gente vai ler, tá, pessoal? Só estou adiantando aqui, ó. Por essa lei complementar aqui, no ano de 2022, ó, mudou. Agora é até a patente de tenente-coronel. Isso pode ser outra pegadinha na sua prova. Vamos ler o que o artigo 191 fala aqui, ó. O cartório de vara militar terá seus cargos preenchidos por membros da Polícia Militar e ou Corpo de Bombeiros do Estado, habilitados para o exercício da função, sem prejuízo da participação de servidores da Justiça Comum, quando necessário. Ou seja, no cartório da Justiça Militar, tanto atua militares estaduais, quanto atua civis também. Tá certo? Pode atuar civis, na verdade, né? Porque aqui, ó, quando necessário. Quando necessário. Parágrafo 1º. O cartório será chefiado por um militar graduado. Olha qual é a graduação. Olha aqui, ó. Primeiro sargento ou subtenente. Está fora aqui. Terceiro e segundo sargento, pessoal. Preste atenção nisso aqui, ó. Para ser chefe do cartório, tem que ser de primeiro sargento até tenente-coronel. De primeiro sargento até tenente-coronel, tá? Ó. Primeiro sargento até coronel. Hoje quem está lá é um capitão, capitão Tiago Lima, certo? Requisitado ao comandante-geral da Polícia Militar pelo presidente da Justiça, pelo presidente do Tribunal de Justiça, tá? Quem solicita um militar para trabalhar lá não é o juiz da vara militar, como está aqui, é o presidente, por indicação do juiz competente, do juiz da vara militar. Então, isso pode ser uma outra pegadinha de prova, tá? Se aparecer lá. Quem, quem requisita, olha a palavra aqui também, ó, é requisita, não é solicita não, viu? É requisita. Tá? Quem requisita os militares para trabalhar no cartório da vara militar é o juiz competente? Não. Quem solicita é o presidente do Tribunal de Justiça. Tá certo? Então, são várias observações aqui nesse parágrafo primeiro. Vamos repetir. A primeira é que o cartório pode ser chefiado por um graduado, e esse graduado tem que ser a partir de primeiro sargento, até a patente de tenente-coronel. Antes era capitão, agora é até tenente-coronel. Requisitado ao comandante-geral da Polícia Militar. Isso aqui já mostra um erro, né? Porque pode ser requisitado também ao comandante do Corpo de Bombeiros, né? Pelo presidente do Tribunal de Justiça, por indicação do juiz competente. Esse juiz competente aqui é o juiz da vara militar. Tranquilo, pessoal? Então, bota um asterisco aí extremamente importante nesse parágrafo primeiro. Parágrafo segundo. O militar a serviço na vara militar tem fé de ofício, certo? Quando da prática dos atos inerentes às respectivas funções.
que corresponde à função de analista judiciário, técnico judiciário, movimentador e oficial de justiça. Né? Quem está tentando concurso aí que exige experiência jurídica, essas coisas da magistratura, trabalhar no cartório da vara militar é uma excelente oportunidade. Né? Além de aprender muito, você vai receber uma certidão ao final dizendo que você atuou mesmo como analista judiciário, técnico, movimentador ou oficial de justiça. Isso vai suprir as exigências desses concursos, né, que exigem essas práticas. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida sobre o cartório? Estão ouvindo? Ninguém me deu feedback aí. Alguém está conseguindo me ouvir? Tá tranquilo, capitão. Tranquilo. Tranquilo, né? Então vamos lá. Vamos para o artigo 192 agora, que trata sobre os atos judiciais. As audiências e sessões de julgamento da Justiça Militar são realizadas na sede da comarca. Lembra que eu disse? Se tivesse uma audiência de um militar lá de Cajazeiras, ele teria que ser escoltado até a sede da comarca para ser ouvido e depois retornar. Salvo os casos especiais, por justa causa ou força maior. Isso aqui se chama desaforamento, tá? Fundamentados pelo juiz de direito titular da vara militar. Então, todas as audiências são realizadas na sede da comarca. Se você quiser botar uma observação, escreva aí em cima, Google Meet, que hoje está sendo realizado por essa plataforma aí. Tranquilo? Agora vamos falar dos conselhos de justiça, que é o coração da justiça militar para a gente, né? Por que é o coração? Porque é onde a gente vai participar, é onde a gente é integrado. Integram a justiça militar do Estado. Olha para cá. O que é que isso aqui quer dizer, pessoal? Me responda aí. Observada a separação institucional entre a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. O que é que isso quer dizer? Quem é que tem ideia do que isso aí significa? Que existe um conselho do bombeiro para os bombeiros e da PM para os PMs, é isso? Exatamente. Exatamente. Bombeiro julga bombeiro e PM julga PM. Mas por que isso acontece? Se você for buscar a essência mesmo, esses conselhos de justiça, ele está previsto desde a primeira Constituição, pessoal. Desde a primeira Constituição, aquela lá de 1824, esses conselhos de justiça eles estão previstos. Ele existe, a razão desses conselhos é que o militar, ele possa, na hora do juiz lá, a ouvir, sentenciar, ele trazer a experiência da caserna e dizer, olha, doutor, isso aqui aconteceu assim, porque a natureza da nossa atividade é assim, as coisas no dia a dia, na prática, na caserna, funcionam assim, por isso aconteceu isso aqui não tem que, a gente tem que ver com mais calma. Ó, aqui a gente tem uma hierarquia muito forte, então, se o superior ele tem que ter uma pena maior na hora que for fazer a dosimetria da pena, entendeu? Aí você tem que pensar o seguinte, a atividade de polícia militar é diferente da atividade de bombeiro militar. Se houvesse apenas um conselho para processar e julgar policial militar e bombeiro militar, a essência dos conselhos seria perdida, se a intenção é aproximar o Poder Judiciário da atividade militar. Compreende? Então, salva isso aí, que fica fácil de você entender. Existem dois tipos de conselhos, tá? Os conselhos especiais, que têm competência para julgamento dos oficiais e das praças que praticaram crime em coautoria com os oficiais, tá? E os conselhos permanentes ou trimestrais, que têm competência para julgamento das praças em geral. Por que o nome é trimestral, ou permanente ou trimestral? Alguém poderia me ajudar aí a explicar para o pessoal? Que muda os componentes a cada 3 meses. Muda a cada 3 meses. E por que é permanente? Que sempre vai existir, né? Vai ter sempre Muito uma pracinha lá. Isso. Sempre vai existir um conselho permanente, pessoal. A cada 3 meses muda a composição, mas sempre vai existir um conselho permanente.
Diferente dos conselhos especiais, que ele só é formado depois que o juiz recebe a denúncia, certo? O juiz recebe a denúncia, aí é sorteado o conselho especial, tá? E o Então, permanente, ele não tem, para permanente, cá, salvo engano, ele não tem vinculação, não é isso, capitão? oi? Repita aí. O permanente também, ele não tem vinculação com o processo, né, no caso. Por exemplo, um permanente, se substituir, ele acompanha o Sim, processo. sim, Então, sim, o sim. especial, ele é vinculado. Um exemplo, eu já fui por 2 vezes juiz militar do Conselho Permanente. No momento que eu entro no processo das audiências, eu tenho que ler todo o histórico do processo para entender o que já aconteceu, se for audiência, se for interrogatório, se for já a sentença, lá, a audiência para a gente realizar a sentença, eu tenho que estudar todo o processo, porque eu atuo da forma como o processo está. Passou meus 3 meses, eu vou embora e vem outro juiz militar, entendeu? Já o conselho especial, não. Para cada oficial, para cada processo, existe um conselho especial e esse conselho acompanha até o final. Não muda. Acompanha até o final. Mas, capitão, se durar 5 anos, 10 anos, acompanha até o final. Se for transferido para inatividade, aí é colocado um outro oficial, lógico, né? Mas, assim, acompanha. Se durar 5, 10, 15 anos, acompanha. Vai do início até o final. Essa é uma diferença que a gente vai estudar lá na frente também. Mas eu estou só adiantando para a gente entender melhor quando a gente for ler os artigos. Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Isso aqui é extremamente importante. Algumas características que a gente vai passar a ver agora, a depender do conselho, muda, tá? A composição, os oficiais que vai compor, como é feita a composição, se vai ficar à disposição, se não vai ficar à disposição, qual é a preferência, oficiais da quartelagem na capital ou não. Então, tudo isso são detalhes que você tem que observar, tá? Vou repetir. Desculpa. Da mesma forma que eu estou trazendo essas observações destacadas aqui, destaca aí também no seu material, tá certo? Vamos agora para a composição dos conselhos especiais, tá? Ó, a gente vai falar agora dos conselhos especiais, não se confunda. São compostos por 4 juízes, certo? 4 juízes militares, todos oficiais de postos não inferiores ao do acusado. Existe um princípio aí, que é o princípio do juízo hierárquico, ou seja, a hierarquia que é dentro da instituição, ela é transferida para o juízo militar também. Eu só posso ser juiz, sou capitão, estou no posto de capitão hoje, eu só posso ser juiz militar para processar e julgar processo de quem está abaixo de mim, tenente. Quem está acima de mim, eu não posso ser juiz de um major, de um tenente-coronel ou de um coronel. Por isso que está aqui, ó. Todos os oficiais de posto não inferiores ao do acusado. Mas existem algumas situações específicas. E se o acusado for o oficial mais antigo da corporação, como é que vai funcionar? A nossa lei ela é uma das modernas, das mais modernas no Brasil, que ela traz uma solução, que é essa aqui, que está no parágrafo 4º. A gente vai ver já já. Vai ver já já. Parágrafo 1º fala o seguinte, ó. Havendo mais de um acusado no processo, ou seja, tem 2 oficiais sendo acusados, o de posto mais elevado servirá de referência à composição do conselho. Tem um tenente e tem um major sendo acusados aqui. A composição do conselho tem que ser de tenente-coronel para cima. Tem que ser de tenente-coronel para cima, certo? De acordo com o que está escrito aqui, ó, de postos. Não está falando antiguidade, não, por enquanto. Está falando de postos. Parágrafo 2º. Sendo acusado do posto mais elevado da corporação policial ou do Corpo de Bombeiros Militar, o Conselho Especial será composto por oficiais da respectiva corporação que sejam da ativa, do mesmo posto do acusado e mais antigo que ele. Ó. Aqui entrou a antiguidade. Isso aqui é o exemplo clássico para o coronel. Não o comandante-geral, tá? O coronel, um coronel. O coronel é o posto, é a última patente da nossa corporação. Se ele for um acusado, não posso trazer, não existe general. Então, tem que ser coronéis mais antigo que ele, mais antigo que ele.
Mas e se não existir coronéis mais antigos que ele? Porque tem que ser 4, né? Se só existir 3, se só existir 2, aí a lei aqui dá uma solução. Serão sorteados e convocados oficiais da reserva remunerada. Não é da reforma, não, viu, pessoal? É da reserva remunerada. Aqui é um dos casos previstos no estatuto para convocação, tá? Um dos casos que está previsto lá no estatuto para convocar o militar é para ele atuar tanto em inquérito como para ele ser juiz militar. Tá certo, pessoal? Então, bota essa observação aí, ó. Reserva remunerada. Se aparecer reforma aqui, tá errado, viu? Aí, o parágrafo 3º traz uma outra problemática. Sendo acusado o posto mais elevado da corporação e nela não existindo oficial, ativo ou inativo, nota que a dificuldade vai aumentando. Primeiro é de posto mais elevado, mas aí está tudo no mesmo posto lá de coronel, aí pega os mais antigos. Se não tiver mais antigos, na ativa, vai para a inatividade. Aí agora aqui, inatividade no sentido da reserva remunerada. Aí aqui tem, se não tiver agora na reserva remunerada, que ele botou inativo aqui, tá? Mais antigo que ele, o Conselho Especial será composto por oficiais que atendam o requisito da hierarquia, embora pertencente a outra instituição militar estadual. Aí aqui ele manda ir para o Corpo de Bombeiros. Se não tem na reserva remunerada da Polícia Militar, olha lá para o Corpo de Bombeiros. Tem militar lá, no Corpo de Bombeiros mais antigo do que esse. Aí tem que ver a época que formou, tem que ver os critérios de antiguidade. E se não existir no Corpo de Bombeiros, aí a lei dá uma solução. E a nossa lei, se eu não me engano, são mais 2 estados que dá essa solução aqui. Não havendo em qualquer das corporações no posto mais elevado, oficial, ativo ou inativo, mais antigo que o acusado, ele será julgado pelo Tribunal de Justiça. Será julgado, que é o caso do comandante-geral. Se ele for responder um processo na Justiça Militar, ele terá que ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Por quê? Porque o militar ele não vai ter que ser convocado para poder atuar? Vai. E o comandante-geral é o oficial mais antigo, porque é a hierarquia funcional dele. Então, de todo jeito, ele tem que ir para o Tribunal de Justiça. Parágrafo 5º. Ô, professor, aí no caso dele ser destituído, exonerado do cargo de comandante-geral, aí ele perde aquela antiguidade funcional e diversos outros coronéis passam a ser mais antigos que ele. Podia ser uma solução? Isso é uma grande discussão que existe. Se for antes da formação do conselho, aí esse seu raciocínio tá certo. Agora, se for depois da formação, depois que começou a ser processado, julgado pelo tribunal, aí fica complicado. Aí existe a doutrina oscilante. Isso nunca aconteceu, então a gente não tem casos específicos para dizer como é que entende a jurisprudência. Mas, assim, alguns entendem que se o processo começou, continua. Se não começou, aí acontece isso que você falou. Aí a gente vai ver se o comandante-geral, quando perdeu a função, qual é a hierarquia dele, se tinha os oficiais mais antigos, aí a gente começa a seguir aqui, né? É porque, na prática, o comandante-geral se envolvendo numa polêmica dessa, dificilmente ele vai se manter no cargo, né? Dificilmente. Agora a gente tem que... É uma questão política, né? E uma questão política não envolve só isso, envolve diversas outras coisas também, né? Então, a gente não pode, assim, dizer que não pode acontecer, porque pode. Se a lei previu, é porque existe essa possibilidade. Mas, realmente, no momento que o comandante-geral, qualquer comandante-geral de qualquer estado, não nosso, qualquer um, cometer um crime militar e que for processado e julgado politicamente, isso vai refletir, né? E provavelmente haverá uma substituição. Tá certo? Aí, nesse caso, se houver a substituição antes do recebimento da denúncia, né, que é quando vai se decidir isso aqui, aí ou vai formar o conselho ou vai para o Tribunal de Justiça. Parágrafo 5º, a gente já citou no slide anterior, quando em um mesmo processo os acusados forem oficiais e praças, né, está havendo uma coautoria aqui entre oficiais e praças, responderão todos, ó para cá,
todos perante o Conselho Especial. Isso pode ser uma pegadinha também, tá? Se houver oficiais e praças, todos responderão pelo Conselho Permanente ou trimestral? Não. Aqui é o juízo hierárquico. Lembra do juízo hierárquico que eu falei? Como é que a gente vai ver a formação lá dos conselhos permanentes, que tem que ter, no mínimo, um oficial superior, tá certo? Então, como é que vai ser se for um tenente-coronel e o conselho permanente for um major? Isso causaria um tumulto muito grande, né? Além da questão do princípio hierárquico. Então, ó, todos respondem perante o conselho especial. Isso aqui é questão de competência, era para vir em outro local, não para vir aqui na parte da composição, né? Dúvidas, pessoal? São muitas informações. Quem está estudando essa lei pela primeira vez, ou não vai ser pela primeira vez porque estudou para o CFS, né? Quem vai tentar o CHO, com certeza, fez o CFS, né? E aí estudar essa lei. Mas quem não leu há muito tempo, são muitas informações, tá? Então, fica ligado que é uma escadinha aqui, tá certo? Oficiais mais antigos, de postos, não mais antigos, de postos superiores, tá? Se não tiver, vai pela antiguidade. Se não tiver na antiguidade, vai para reserva remunerada. Se não tiver na reserva remunerada, vai para uma outra instituição. Se for da polícia, vai para o bombeiro. Se for da bombeiro, vai para a polícia. Se não tiver, vai para o Tribunal de Justiça. É uma escadinha, tá? Agora a gente vai falar da composição dos conselhos permanentes. Tudo que a gente viu foi do Conselho Especial. Será composto pelo número de oficiais previsto pelos conselhos permanentes, conselhos especiais, que a gente viu que são 4, esse 4 aqui ficou feio mesmo. São 4, né? 4 oficiais, né? 4 oficiais, sendo que deve ser integrado por, no mínimo, um oficial superior. Um oficial superior. Não está dizendo que é major, tenente, coronel ou coronel, não. Um oficial superior, certo? A gente vai ver lá um pouco mais à frente também que a lista ela é enviada trimestralmente, e aí essa lista que a DGP encaminha por orientação do comandante é quem vai dizer quem são esses oficiais superiores para participar do sorteio, tá? Isso aqui daria uma ótima pegadinha, tá? Botar na prova, a gente vai responder uma questão sobre isso, né? Botar capitão, major, tenente-coronel. Não, é um oficial superior. Um oficial superior. Compete aos Conselhos de Justiça. Agora vamos falar da competência. Compete aos Conselhos de Justiça Militar processar e julgar os crimes militares não compreendidos na competência monocrática de juiz de vara militar, ou seja, uma competência residual. Eu que coloquei esse nome aqui, ó. Eu que coloquei esse nome. O que não for competência do juiz militar, que a gente estudou lá, tá? Que são os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares, é de competência dos conselhos, tá? É de competência dos conselhos. Parágrafo único do artigo 96 diz o seguinte: aos conselhos especiais compete o julgamento de oficiais, o que a gente já falou, enquanto aos conselhos permanentes ou trimestrais compete o julgamento das praças em geral. Perceba, se você só lê isso aqui, não lê esse parágrafo único que eu chamei a atenção aqui, ó, você vai ficar boiando. Ah, ó, vai ficar boiando. Se tiver coautoria no crime entre oficiais e praças, vai para o conselho especial, tá? Dúvidas até agora, pessoal? Dá só o feedback aí. Todo mundo está calado, então vamos lá. Da escolha e da convocação. São duas formas diferentes para a escolha, tá? A depender do conselho. Tem muitos detalhes aqui que podem ser pegadinha também, tá? Artigo 197. Os comandantes gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado remeterão trimestralmente
Não é semestralmente, não, é trimestralmente. Por isso que o nome é conselho permanente ou conselho trimestral, porque muda, tá? Ao juiz de direito da vara militar, relação nominal dos oficiais da ativa em condições de servir nos conselhos. Note que quem vai dizer as condições de servir são os comandantes gerais, certo? Com indicação dos seus endereços residenciais, a fim de serem realizados os sorteios respectivos, né, para cada uma das instituições. Os sorteios para a composição dos conselhos permanentes, note que a gente não está falando do conselho especial, realizar-se-ão entre os dias 20 e 25 do último dia de cada trimestre. Vou repetir, entre os dias 20 e 25, tá? Coloque aí em cima desse dado a sua prova, 20, estou escrevendo com o mouse aqui, é terrível, 20, tracinho, 25. Não é 25, 30 não, tá, pessoal? É 20 e 25 do último mês de cada trimestre. É salvado o motivo de força maior para sua não ocorrência. Mas, capitão, e se os comandantes gerais não mandarem essas listas? A própria lei vai dar uma solução. Já já a gente vai ler. O resultado dos sorteios será informado aos comandantes gerais. É um ofício que é encaminhado, tá? Informando quem foram os oficiais sorteados, para que seja providenciada a publicação em boletim e ordenem, olha a palavra, ordenem o comparecimento do juiz não togados. Olha só, pessoal, a lei aqui está dizendo que os oficiais que participem, só oficiais, perceba, só oficiais podem exercer o papel de juiz militar, tá? Só os oficiais. E esses oficiais, eles também recebem essa nomenclatura aqui, ó, juiz não togados. Está anotando aqui, ó, juiz não togados. O juiz militar que fez o concurso, provas e títulos para entrar na magistratura estadual, ele é chamado de juiz do juízo militar. Já os oficiais, e também de juiz togado, juiz do juízo militar ou juiz togado, o cara da toga, né? Da toga, aquela toga preta que bota. Já os oficiais que participam do conselho, eles são chamados de juízes não togados. Não togados. Por quê? Porque ele não tem a toga do concurso da magistratura. A hora marcada na sede do juízo, ficando à sua disposição enquanto durarem as convocações. Pessoal, ó, só quem vai ficar à disposição, na teoria, porque na prática isso não acontece, tá? Na teoria, são os membros do Conselho Permanente. Faz essa observação aí. Os membros dos conselhos especiais não tem essa observação aqui não, tá? Não tem essa observação aqui. Esse resultado do sorteio que o parágrafo 2º está trazendo é esse sorteio aqui, ó, do Conselho Permanente. Agora a gente vai para o parágrafo 3º, no próximo slide, e aí ele vai começar a falar dos conselhos especiais, tá certo? Então, coloca essa observação aí. Só os membros dos conselhos permanentes que ficam à disposição enquanto durar a convocação, que são de 3 meses, tá? E por que fica à disposição? Porque a audiência praticamente todo dia. Todos os dias praticamente tem audiência. Todos os dias. Por isso que tem que ficar à disposição. Além disso, tem que ler os processos e tem que estudar se tiver alguma dúvida relacionada ao direito, né? Aqui é o mesmo artigo 97, agora a gente vai falar sobre o parágrafo 3º. Ó. Note que agora o parágrafo 3º está falando sobre os conselhos especiais. Agora a gente mudou. Como é que acontece a formação, a composição dos conselhos especiais? Vai ocorrer sempre que se iniciar o processo criminal contra o oficial, mantendo-se sua constituição até a sessão de julgamento, que é a última sessão. Foi o que o militar falou aí, eu acho que foi o Alisson, não foi que falou aí. Vai manter a Constituição até o final do julgamento. Se durar 5 anos, vai ficar 5 anos. Se 10 anos, vai ficar 10 anos. Se alguma causa intercorrente não justificar o arquivamento antecipado da ação penal, tá?
Se o processo se encerrar antes, está resolvido, não fica até a sessão de julgamento. Olha outra observação interessante aqui, ó. O sorteio para a composição dos conselhos permanentes, não é conselho especial, não, é permanente, dará preferência aos oficiais aquartelados na capital. Isso aqui tinha sentido antigamente, por quê? Porque as audiências, elas eram presenciais. A gente tinha que se dirigir até o fórum criminal, ali na João Machado, e lá acontecia as audiências. Por isso que era para, como tinha audiência praticamente todo dia, era para dar preferência aos oficiais aquartelados na capital. Aquartelados quer dizer que servem aqui na capital, né? Mas agora não tem mais sentido, porque as audiências são praticamente online, são todas online. Isso aqui é só para os conselhos permanentes, pessoal. Pode vir uma pegadinha aí trocando, tá? Olha aqui a solução, caso não seja enviada aquela relação entre os dias 20 e 25 do último mês do trimestre. Caso a relação dos oficiais da ativa, previsto no caput deste artigo, não seja enviada ao juiz competente no prazo legal, de 20 e 25, os sorteios para a composição dos conselhos de justiça militar serão realizados com base na relação enviada no trimestre anterior. Note que não há uma prorrogação do conselho que está, não. Não vai se repetir a mesma composição, não. O que é que vai ser feito? Vai ser pego a lista e vai haver um novo sorteio, tá? Vai ser pega a lista e vai ser feito um novo sorteio. Não há uma prorrogação da composição do conselho do trimestre anterior, não. Fica ligado nisso. Sem prejuízo da apuração de responsabilidades, né? O juiz pode determinar com a instauração aí de uma apuração disciplinar para saber os motivos dessa situação, né? Solicitar, na verdade, né, ao comandante. Tranquilo, pessoal? Tem alguma dúvida? A gente vai, o próximo slide é o último artigo da Lei Complementar 96. É uma lei curta, mas que tem muitas informações. Posso ir, pessoal, para o próximo artigo? Próximo e último artigo. Pode ir, professor. Então, vamos lá. O último artigo aqui, que é o 198, ele fala sobre a execução da pena. Tá certo. O militar, ele foi instaurado inquérito contra ele, ou se não foi instaurado inquérito, ele foi autuado em flagrante, e por si só as informações que foram reunidas no flagrante já foi suficiente para o Ministério Público oferecer a denúncia. O Ministério Público ofereceu a denúncia, o juiz aceitou a denúncia, o militar, ele foi processado, e ao final ele foi sentenciado com uma pena. E agora, como é que vai fazer? Aí aqui a lei traz, ó. O regime carcerário aplicável ao condenado pelo juiz de direito titular de vara militar é o seguinte, preste atenção, no caso de pena privativa de liberdade, por até 2 anos, certo? Menos de 2 anos, o regime será regulamentado nas decisões que proferirem o juiz monocrático e os conselhos da Justiça Militar, sendo o condenado recolhido à prisão militar. A gente não tem uma penitenciária militar, apesar de ser prevista na Lei Complementar 87. Aqui são algumas unidades que têm estrutura para receber, né? Ficará recolhido à prisão militar. Se a pena for, vou resumir, se a pena privativa de liberdade for inferior a 2 anos, não decore esse nome inferior, não. Vá até, é melhor, tá? Até 2 anos, o regime será dito na sentença, tanto do juiz, se for na competência dele, ou dos conselhos, e o condenado vai para a prisão militar. Tranquilo. Aí agora traz o inciso 2 aqui. No entanto, se a pena ultrapassar o limite de 2 anos, e preste atenção nisso aqui, pessoal, e havendo condenado perdido a condição de militar, por quê? Porque ele pode ser condenado acima de 2 anos e não perder a condição de militar, tá? E havendo o condenado perdido a condição de militar, será transferido para prisão da jurisdição comum, deslocando-se a competência quanto à execução da pena
para o respectivo juiz, vai o juiz da execução civil, penal civil comum, lá do mundo civil, tá? Ao qual serão remetidos os atos do processo. Para mim, como policial militar, isso aqui é uma injustiça tremenda, cara, porque todo mundo pode escorregar na vida, não há um momento que perde a cabeça, há um sequestro emocional, acaba fazendo uma besteira, independente do tempo de serviço que você tiver, você, além de perder a condição de militar, tá? Você vai para o presídio comum. Já aconteceu, pessoal, isso várias vezes, tá? Já aconteceu isso várias vezes. Então, fica atento a isso aqui, ó. Não é só o limite da pena ultrapassar 2 anos, não. Tem que perder a condição de militar. Alguns militares, há um tempo atrás, foram condenados por tortura. E muitos deles caíram nessa situação aí. Perderam a condição de militar e foram para prisão da jurisdição comum. Então, para resumir, abaixo de 2 anos, tá? O próprio juiz ou conselho, lá na sentença, vai regulamentar o regime e vai para a prisão militar, uma dessas unidades militares que a gente tem. Se por outro lado, for acima de 2 anos e o militar condenado perder a condição de militar, como a gente chama no dia a dia, perdeu a farda, tá? Vai para o presídio comum, vai para a prisão da jurisdição comum. Tá certo, pessoal? É isso que a lei complementar traz para a gente. São muitas informações. Observe esses detalhes que eu falei para vocês aí. Agora vamos resolver algumas questões. Com vocês aí, qual é a alternativa? É isso aí, Diego, acontece muito. Nesse caso aí, ele foi para o presídio comum, só que ele conseguiu anular o processo, provavelmente. E aí foi reincorporado à Polícia Militar, e aí conseguiu passar para a inatividade, por isso que ele está na GMR de novo, né? Tem muitos casos desse também. O militar é condenado, depois ele entra com um recurso e consegue retornar aí às fileiras. Vamos lá, pessoal, só 2 aí responderam. Vamos lá, vamos responder. Ó. Mais uma vez, toda vez que forem responder a questão, você marca o que a alternativa quer de você. Você tem que dizer a sua mente o que você está procurando. Você quer a incorreta, tá? Incorreta. A. Compete ao juiz de direito de vara militar processar e julgar junto com os conselhos especiais os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares, falso. Isso é uma competência singular ou monocrática do juiz de direito de vara militar. Como eu quero a incorreta, marco a letra A. O primeiro grau de jurisdição da Justiça Militar Estadual é constituído pelos juízes de direito de vara militar e pelos conselhos de justiça militar, verdadeiro. Compete ao juiz de direito presidir, como eu falei a você, é ele quem preside, ele senta no meio, os conselhos de justiça militar e relatar com voto inicial e direto, é ele quem primeiro lê a sentença, os processos respectivos, verdadeiro. Compete ao juiz de direito e vara militar cumprir a carta precatória, exatamente, é ele mesmo, eu até citei o exemplo para vocês. Os sorteios para a composição dos conselhos permanentes realização entre os dias 20 e 25 do último mês de cada trimestre, exatamente isso, 20 e 25. Segunda questão.
Vamos lá. De acordo com a lei complementar, tal, marca a alternativa correta. Eu quero a correta. Compete ao juiz de direito de vara militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares, verdadeiro. Presidir os conselhos de justiça e relatar com o voto inicial e direto os processos respectivos, verdadeiro. Exercer o poder de polícia durante a realização das audiências, verdadeiro. Expedir todos os atos necessários ao cumprimento de suas decisões, verdadeiro. Então, todas são verdadeiras. Letra E. Mais uma. Isso aí, o pessoal tá se mostrando que está afiado, ó. O cartório da vara militar, como é que ele é composto? Terá seus cargos preenchidos exclusivamente. Desconfie dessas palavras. Exclusivamente, sempre, apenas, tá? Não, eu falei para você que pode ter civil. Será chefiado por militar, primeiro, graduado, né? Primeiro sargento ou subtenente, ok, até aqui tá certo. Ou por um oficial até a patente de tenente-coronel, que é a novidade que eu falei, tá certo. Requisitado ao comandante-geral da Polícia Militar pelo presidente do Tribunal de Justiça, tá certo. Isso aqui, ó, tá legal. Será chefiado por um militar graduado, primeiro sargento ou subtenente, até aqui está correto, ou por um oficial até a patente de capitão. Está errado. Não é mais capitão, é tenente-coronel. O cartório será chefiado por um militar graduado, terceiro sargento, aqui já está fora. O cartório será chefiado por um militar graduado, primeiro sargento ou subtenente, ou por um oficial até a patente de tenente, está errado, é até tenente-coronel, tá? Então, apenas a 2 está correta. Mais uma. Vamos lá. De acordo com a lei complementar 90, é correto afirmar sobre a Justiça Militar do Estado da Paraíba. A Justiça Militar não é órgão do Poder Judiciário, está errado, ela é órgão do Poder Judiciário. A Justiça Militar tem sede e jurisdição apenas na capital? Falso. Ela tem sede na capital e jurisdição em todo o Estado da Paraíba, não só na capital. Não existe uma vara militar em João Pessoa, outra em Campina, outra em Cajazeiras, tá? Ela tem jurisdição em em todo o Estado. C. Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos e as ações judiciais contra atos disciplinares.
verdadeiro. Notem que eu estou batendo muito nisso aqui, nessa questão, porque está presente tanto na Constituição como na lei complementar. A Justiça Militar, no primeiro grau de jurisdição, é composta pelo Tribunal de Justiça. Falso. O Tribunal de Justiça é do segundo grau. A Justiça Militar do segundo grau de jurisdição é composta pelos Conselhos de Justiça. Falso. É composta pelo Tribunal. Inversão aqui, ó, tá? Então, a resposta correta, letra C. Vamos lá. De acordo com a Lei Complementar 96, julga as alternativas abaixo e marca a alternativa correta. Ao Conselho Permanente de Justiça Militar compete processar e julgar oficiais e praças. Falso. Lembra do princípio do juízo hierárquico, tá? Ao Conselho Permanente de Justiça Militar compete processar e julgar oficiais e civis. Falso. Nem civil a Justiça Militar julga. Ao Conselho Permanente de Justiça Militar compete processar e julgar as praças em geral. Opa, isso aqui está certo. O Conselho Permanente de Justiça Militar é composto por 5 oficiais. Falso, são 4 oficiais. São 5 membros, tá? 5 membros, 4 oficiais e o juiz. São 5 membros, mas só são 4 oficiais. O Conselho Permanente de Justiça Militar ocorrerá sempre que se iniciar o processo criminal contra o oficial. Falso, isso aqui é o Conselho Especial que vai acontecer isso, tá? O permanente, ele, a cada 3 meses, ele muda. Já está dizendo, é permanente. E o especial ocorrerá sempre que se iniciar o processo criminal. Então, só a 3 está correta. A resposta é a letra D. Ô, capitão, Foi. boa noite. A Boa. respeito da composição do Conselho Permanente, que são 4 oficiais, sendo um oficial superior. Tudo Certo. bem. E os demais, até que está atento. Ah, cortou, não estou conseguindo te ouvir, não. Fala de novo. Sabe-se que o Conselho é formado por 4 oficiais. É. Dentre um deles, o oficial superior. E os demais? Os demais pode ser, normalmente, capitão, mas não existe limitação para ser tenente, não. Normalmente é um primeiro tenente antigo já, entendeu? Mas não tem limitação, tem que ser oficial. Pode ser. A gente leu alguma coisa aqui, você me fez lembrar uma coisa. A gente leu alguma coisa aqui que está dizendo que tem que ser oficiais do quadro combatente. Não, senhor. A gente leu alguma coisa aqui dizendo que não pode ser oficiais do quadro administrativo. Não, senhor. A gente leu alguma coisa dizendo que não pode ser oficiais do quadro de saúde ou do Não, quadro de oficiais senhor. músicos. Só falou oficiais. Não lembro nada sobre isso. Ou seja, pode ser qualquer oficial. E o oficial é de segundo tenente para cima. Só que o segundo tenente vai ter experiência prática para julgar uma praça com muito tempo de serviço, ele vai ter experiência de caserna para poder levar para o conselho. Lembra que isso é a razão de existir do conselho, são os oficiais que compõem o conselho trazer a experiência da caserna para o Poder Judiciário. Aí, normalmente, são primeiro-tenentes mais antigos e capitães. Positivo, TKS. Respondi a sua pergunta? Beleza. Para a próxima. São 10 questões, pessoal. Vamos lá.
Vamos lá, vamos responder. Eu quero a opção correta, de acordo com a Lei Complementar 96. É obrigatório ser de, no mínimo, um oficial intermediário. O oficial intermediário é o capitão, você está lembrado, né? A lei não fala nada disso. É obrigatório ser de, no mínimo, um oficial subalterno, que são os segundos tenentes e primeiros tenentes, não fala nada disso. É obrigatória a existência de, no mínimo, um subtenente. Praça não compõe os conselhos, tá? É obrigatório a existência de, no mínimo, um oficial superior na composição do conselho permanente. Verdadeiro. Esse oficial superior pode ser major, tenente-coronel ou coronel. Normalmente é um major ou um tenente-coronel, mas normalmente é um major, tá? É obrigatório a existência de, no mínimo, um coronel. Não, não é um coronel, não. É um oficial superior, tá? Pode ser um coronel? Pode, mas não é, no mínimo, um coronel, não. Como eu quero a correta, é a letra D. Eu disse que normalmente é um major, porque existe mais majores do que tenente-coronel. Então, a possibilidade de se sortear mais majores, matematicamente, é maior, né? Por isso que eu disse que é normalmente. Mas acontece também de serem muitos tenente-coronéis. Eu já peguei um conselho com um tenente-coronel e peguei um conselho com um major. Eu digo isso porque eu acompanho os boletins e aí eu vejo lá os sorteios trimestrais. Vamos responder? Eu quero a incorreta com relação à lei complementar 96. Pessoal, não vou ler não para a gente ganhar tempo, tá? Por causa do horário. Tem mais duas questões aí. Mais três, na verdade. O erro está aqui, ó. Como eu quero a incorreta, o erro está aqui na data. Tá, ó. 25 e 30 do último mês. Eu falei a você que é 20 e 25, não 25 e 30, tá? Então, o erro está aqui. Como eu quero a incorreta, eu marco. As demais estão corretas de acordo com a lei. Isso aí, pessoal. Eu quero a incorreta com relação à lei, tá? Nós aprendemos que o juiz militar ele tem que ser de terceira entrância, que pela lei que eu trouxe para vocês, que mudou isso aqui, é de entrância final. Se na sua prova aparecer aqui entrância inicial, vai estar errado. Certo? Inicial vai estar errado. Agora, se aparecer entrância final, vai estar correto, tá? Então, como eu quero a incorreta, é aqui, ó. A letra A. O resto está de acordo com a lei. Então, você sabe que eu quero a opção correta. Estudamos que o tempo da pena divisor lá para a questão de saber se vai ou não para presídio comum são 2 anos, né? Então, eu já corto aqui, ó, já mata aqui, já mata aqui, já mata aqui. Tá? Essa aqui, o erro está aqui no presídio comum, que não vai para o presídio comum.
tá? Porque foi até 2 anos, vai para a prisão militar. Como eu quero a correta, é a letra E. Vamos aí para a última questão. Eu quero a incorreta. Mais uma vez, a incorreta está nessa situação aqui, ó, julgar junto com os conselhos especiais, tá? Tá errado. Os demais aqui tá tudo correto, ó, 20 e 25. É constituído pelos dois aqui, o primeiro grau de jurisdição. É o juiz quem vai relatar e vai votar logo de início, de forma direta. E quem cumpre a carta precatória são os juízes, tá? O gabarito tá aí. Pessoal, terminamos a nossa parte teórica. Os nossos próximos encontros CHOPM vai ser só exercício, tá? Então, os exercícios a gente vai sempre revisar a teoria antes da gente responder, e agora a gente vai só massificando, massificando, massificando. Semana que vem, no máximo, na próxima aula, eu encaminho para vocês a tabela dos crimes militares em espécie, como eu combinei, com as principais características, tá certo? Me dá um feedback aí da aula de hoje, pessoal, só para eu me organizar aqui. Cada vez mais eu procuro me aperfeiçoar. Se eu falei rápido demais, se eu coloquei muita informação em slide, foram informações suficientes, tá? Trouxe as informações atualizadas, para que, se tiver algum problema e tiver alguma atualização na prova, você acerta a questão, não deixe para discutir judicialmente a questão, o máximo de conhecimento que você puder ter, para marcar o X lá, marque, tá? Foi tranquilo, capitão. Por mim aqui foi cirúrgico, foi show aulas. Obrigado aí pelo feedback, tá, pessoal? Sebastião Rabai perguntou aqui, as aulas para os bombeiros. Eu fiz o rastreamento aqui, eu acho que a gente vai precisar de algumas aulas, porque são muitos crimes militares em espécies, e o Corpo de Bombeiros veio a mais. Mas a partir da próxima semana também, a gente vai começar as aulas teóricas só para o CHOBM. Aí o Coronel Arnaldo ele vai ver como é que vai ajustar o quadro de trabalho semanal, tá certo? Eu vou também preparar, Tiago já tinha me pedido questões para a gente trabalhar, né? Eu vou elaborar também um listão, só com questões para ir a gente resolvendo durante as aulas, tá? Vou mandar, Tiago, esse listão aí em PDF, já estou trabalhando nele, e aí eu vou mandar para vocês. Aí vou mandar com várias questões, não só de direito militar, vou mandar que eu tenho, né, de estatuto, entre outras leis, tá certo? Pessoal, chegou o nosso horário, eu estou à disposição dos senhores. Qualquer dúvida aí, manda uma mensagem no WhatsApp. Se eu não responder na hora, eu respondo depois, tá? E se também quiser dar uma passadinha lá na ESP, onde eu trabalho, a gente pode bater uma parte teórica. E agora é só questões aí para a gente. Tranquilo, pessoal? Obrigado aí pela atenção, mais uma vez, pelo respeito. Até o próximo encontro. Alguém quer falar alguma coisa a mais? Manda sim, Diego. Esse apelido dele é... Sabia, não. É uma figura, ele é uma figura, viu? Eu sei que... Não sabe que esse era o apelido dele, não. Pessoal, vou saindo aqui para o próximo instrutor se preparar. Vocês vão ter um intervalozinho aí, né? 5 minutos. Eu mandar um abraço para o senhor, comandante. Valeu, pessoal. Grande abraço aí. Até mais.